E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo, um misto de exclusivo e um corte que foi feito com a minha opinião, que foi gravada em Lisboa e que foi ao ar no Conexão Angola de ontem e que eu vou apresentar daqui a pouco para você. Eu não publiquei, como habitualmente é feito aqui no canal, a publicação no sábado, né? Mas eu estava em trânsito, saindo de Lisboa para Angola, onde eu estou. E por isso não foi possível publicar ontem. Divulgo aqui hoje este vídeo para você, com os cortes. Eu comentei apenas um tema no Conexão Angola, que foi Rússia e Ucrânia. Mas nós, no programa, tivemos outros temas relevantes que eu gostaria de comentar aqui para você. E o tema primeiro foi o debate eleitoral nos Estados Unidos da América, dia 5 agora, que é terça-feira, vai ser o dia da eleição dos Estados Unidos da América. Vamos saber quem é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Com um detalhe, né? Você que acompanha aqui o nosso trabalho sabe que o presidente dos Estados Unidos da América hoje ele tem um poder muito reduzido. E também as casas parlamentares, elas estão atendendo demandas dos lobbies, especialmente o lobby sionista, e por isso a agenda internacional, que é o que nos interessa aqui, dos Estados Unidos da América, ela é muito pautada por uma influência do dinheiro, o que põe em xeque, inclusive, o conceito de democracia ocidental, já que fica praticamente a lei do quem paga mais para poder conseguir consolidar os seus projetos, os seus planos. E nos Estados Unidos existe uma disputa real, né? Trump e Kamala, nós sabemos que é uma disputa hoje que é imprevisível, ainda que nas recentes pesquisas digam que Donald Trump tenha uma ligeira vantagem, não podemos desprezar algo que é muito relevante. Quem está no poder é Joe Biden e Kamala é a vice-presidente. O partido dela, Democratas, está no poder. Por isso, existe toda uma possibilidade, e isto é feito nos Estados Unidos, de uso da máquina para assegurar o resultado favorável. Então, vai ser uma disputa muito grande. O pós-eleitoral já está em debate, porque sabemos que na eleição de Biden, Trump foi acusado de promover todo aquele tumulto no Capitólio, quando na verdade não foi bem assim a história, né? Sabemos hoje que existe uma série de questões aí muito mal contadas e nós precisamos ter muito cuidado para evitar entrar na onda da propaganda. As eleições dos Estados Unidos da América são importantes, sim, mas os Estados Unidos da América não mandam mais no mundo sozinhos, como antigamente. A unipolaridade, ela já não é mais aplicável. O mundo hoje é multipolar. E a situação, eu comento até isso no corte, você vai ver, eles estão tentando falar se vai ser nova Guerra Fria ou Terceira Guerra Mundial. Eu, depois de tudo que eu vi, sexta-feira, eu até entrei rapidinho lá no canal do Rubão. Eu estava com Carlos Velasco em Lisboa e com o Major-General Agostinho Costa, e nós falamos muito, quase que amanheceu o dia a gente conversando sobre geopolítica lá, e uma coisa que ficou muito clara sobre essa questão da multipolaridade é que chegou um momento em que não dá mais para ser Guerra Fria, porque os países estão todos comunicando uns com os outros. Isso seria uma ruptura muito grande que causaria impacto negativo em todas as economias. E as economias, especialmente ocidentais, já estão muito prejudicadas. Então, Guerra Fria, muito difícil. E Guerra Mundial, com potências nucleares, significaria o fim do mundo. E se uma pessoa declarar guerra com potência contra uma potência nuclear, vai estar declarando o fim do mundo. E ninguém quer isso, ninguém vai fazer isso. Por isso, eu não aposto em nenhum dos dois, aposto na consolidação da multipolaridade como uma nova perspectiva de convívio entre as nações
neste xadrez da geopolítica. O presidente dos Estados Unidos da América que vier, seja Kamala ou seja Trump, vai poder fazer pouco por Israel, porque os iranianos estão com um domínio completo de tecnologia nuclear e hipersônica, que hoje quem chega primeiro é quem causa mais impacto, e os iranianos, juntamente com norte-coreanos, russos e chineses, dominam essa tecnologia que o Ocidente, a despeito do Pentágono ter aquele orçamento absurdo que endividou os Estados Unidos da América, eles não dominam, não pesquisaram, tudo ali é corrupção. Eu sempre falei que a maior máquina de corrupção do planeta é o Pentágono, está provado. Não possuem tecnologia, estão 2 décadas atrasados em relação aos outros países. Então, o presidente dos Estados Unidos que vem não vai poder apoiar a Ucrânia, como Kamala diz, também não vai acabar a guerra, como o Trump está falando. Quem vai ditar o ritmo vai ser quem está ganhando. Quem é que está ganhando? Rússia. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, também no corte. E não é agora. Internamente, eu posso garantir a você, o próximo presidente vai pegar um país falido. Os Estados Unidos devem 36 trilhões de dólares, dívida pública, certo? E esta dívida aumenta 1 trilhão a cada 90 dias, ou a cada 100 dias. Vamos dizer 3 meses, para ficar uma coisa mais fácil de compreender. Então, quem assumir esse abacaxi de caroço não vai poder sair arrotando que está gerindo uma potência, porque a economia é importantíssimo. Então, muitos projetos, inclusive militares norte-americanos, de manutenção de bases, envio de tropas, etc., esses projetos vão ficar inviabilizados por falta de dinheiro. E o Ocidente quebrou junto porque mergulhou na piscina vazia da guerra da Ucrânia e está pagando o preço por isso. Então, sobre os Estados Unidos da América, eleições, é isso que eu tenho para falar. Sobre o outro tema, que é a guerra no Oriente Médio, eu tenho para falar a você que, já até antecipei um pouco, os iranianos estão prometendo aí uma nova operação contra Israel. As 2 primeiras foram muito bem sucedidas, mas foram limitadas e específicas em pontos militares. Israel prometeu arrasar o Irã e aconteceu o que vocês viram, né? Uma piada, virou inclusive chacota mundial. O que fez também muitos países perceberem que não é por ali. Apoiar Israel não é o melhor caminho, porque hoje Israel abriu muitas frentes contra os vizinhos na região e é muito dispendioso apoiar Israel, não só do ponto de vista logístico e econômico, mas também moral, porque há um genocídio em curso e a comunidade internacional tem verdadeira repulsa por tudo isso que está acontecendo. Então, Benjamin Netanyahu e os seus comparsas não têm capacidade social, não é, psíquica, de conduzir destinos, tanto do próprio povo, como dos seus, que eles chamam de inimigos, né? Mas são pessoas que estão sendo massacradas com o uso desproporcional da força, através de ataques aéreos em residências, em áreas civis, como sabemos, e com muitas baixas, inclusive Israel sendo forçado a recuar do sul do Líbano por causa do grande impacto negativo nos embates contra o Hezbollah. Israel não conseguiu, em um pouco mais de um ano, exterminar o Hamas. Entrar ali na cinza, porque Gaza virou só escombros, né? O que acontece? Entra ali para morrer. Virou uma espécie de convite à morte. Então Israel está numa situação muito delicada. Falar sobre o Oriente Médio, desprezando que tem o Irã, que tem Hezbollah, que tem os Houthis, que continuam afundando navios, que tem o próprio Hamas, ignorar que esses grupos estão unidos e todos convergindo em torno de um único propósito, que é resistência contra
a invasão de Israel. E este é o cenário muito complexo e que, se os iranianos atacarem como estão prometendo, vai ser um ataque fulminante, e aí é uma questão existencial. Todo mundo que está em Israel vai ter que ir embora, porque ninguém vai ficar ali sem eletricidade, sem água, sem pontes que ligam, né, determinados pontes e vias, de um modo geral, infraestruturas de um modo geral, e ficar ali no meio do deserto, lutando contra todo mundo, sem nada disso, é inviável, e aí é uma questão existencial. Este foi o segundo tema. O terceiro tema foi a guerra da Ucrânia, porque, olha só, é até interessante, porque eu comentei isso no Conexão Angola do sábado, né? E aqui já estou falando no domingo com você. E na imprensa alternativa dos Estados Unidos, existe um estudo de como a narrativa da imprensa ocidental foi mudando ao longo dos anos. De 2002 ao final de 2023, a Ucrânia está vencendo a guerra. De 2023 até o início da primavera deste ano, com aquela tal da invasão ucraniana, que seria uma operação magnífica que iria mudar tudo, era uma incógnita. Mas com o fracasso já é a derrota ucraniana, e todos já estão sacramentando a derrota da Ucrânia. Por isso, falar sobre plano de vitória de Zelensky e sobre apoio internacional, e também a presença, agora inventaram a presença norte-coreana na Rússia, eu vou falar sobre isso no corte, por isso não vou aprofundar muito, foi o outro tema, por isso convido você a assistir agora aos cortes do Conexão Angola, ao corte, foi o único tema, mas curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix, para que possamos fortalecer. Estou aqui lançando a campanha para renovar equipamentos, para que possamos ter mais qualidade e mais conteúdos. Eu conto com você, tá bom? Vamos assistir ao corte. Eu faço agora uma conexão a Lisboa, Portugal, onde está em trânsito o Wellington Calazans, e é de lá que nos vai falar agora. Wellington, nós queremos olhar aqui de forma particular para o conflito Rússia-Ucrânia, com desenvolvimentos novos. Portanto, há poucas horas das eleições nos Estados Unidos da América, temos a situação em que Zelensky continua a reclamar do apoio do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos da América. Volodymyr Zelensky diz que os americanos deram apenas 10% da ajuda prometida, numa altura em que Vladimir Putin vai tentando alargar o seu ramo de contactos e influência, quando há a confirmação do secretário de Estado norte-americano de que os militares norte-coreanos apoiantes da Rússia já estão no terreno e nos próximos dias deverão então partir para o campo de batalha a combater contra a Ucrânia ao lado da Rússia. Wellington, boa noite, bem-vindo a esta conexão. Um forte abraço para você que acompanha aqui o Conexão Angola. Eu estou fazendo um vídeo até num cenário diferente do que habitualmente é feito, porque estou fora de Estocolmo, estou em Lisboa, capital de Portugal. É um prazer estar aqui, podendo falar, não nas condições técnicas que habitualmente falamos, mas podendo comentar um dos temas que tem sido motivo de grande debate aqui na Europa. E logo na minha chegada aqui em Lisboa, eu pude conversar com militares e especialistas aqui na análise de geopolítica, e há uma preocupação real em torno dessa reação que está sendo criada em torno do que é a presença norte-coreana na Rússia. Na verdade, o que todos sabem, fora da propaganda, é que os norte-coreanos e os russos têm um acordo de cooperação mútuo, que não é só no setor de defesa, passa por vários outros setores, e que os militares norte-coreanos estão buscando um conhecimento num terreno de guerra. Não necessariamente que eles tenham que ir à linha de frente, como alguma especulação tem sido amplamente difundida e que até aqui não ocorreu. Então, enquanto não ocorrer, tudo será propaganda, tudo será especulação. A verdade é que as reclamações de Zelensky de que há uma reação lenta
do Ocidente, ela reforça aquilo que eu tenho falado sobre Zelensky antes mesmo do início dessa guerra, que a Rússia chama de Operação Militar Especial. Volodymyr Zelensky, ele, durante todo esse período, recebeu total apoio. A questão é que não era fácil derrotar a Rússia como foi pensado. E negligenciar o potencial do inimigo numa guerra é um dos pontos fatais para a derrota. Por isso, hoje, o cenário é amplamente favorável à Rússia e somente a presença estrangeira com tropas na Ucrânia poderia conseguir, com muito esforço, alguma reação ucraniana. Por isso, há uma propaganda intensa da presença norte-coreana para que isto possa servir para justificar, eventualmente, o ingresso de tropas de outros países oficialmente, já que militares e mercenários de diferentes países, como sabemos, já estiveram e estão no campo de batalha sem nenhum resultado prático. Muito pelo contrário, muitas baixas, muitas mortes. E atualmente o que preocupa muito o exército ucraniano é a deserção. São 900 pessoas por dia fugindo dos seus postos de trabalho militar. Não há preparo para essas pessoas, são civis arrastados nas ruas e atirados praticamente sem saber técnicas básicas militares para o enfrentamento de um exército como o russo. Então, tudo que estão falando sobre a possibilidade de uma nova Guerra Fria ou de uma terceira guerra mundial, eu particularmente não aposto em nenhum dos dois cenários. Eu aposto na necessidade de uma transição do mundo unipolar para o mundo multipolar, porque é disso que se trata, economia. Quando a economia está bem, aí até mesmo a arrogância, a autoconfiança, tudo isso é refletido no campo de batalha. As sanções que foram prometidas e aplicadas contra a Rússia não surtiram efeito, a economia russa é a que mais cresce aqui na Europa e os resultados no campo de batalha são amplamente favoráveis à Rússia. Por isso, não é uma questão de simpatia por A ou por B. Aqui é uma questão de analisar o cenário real que está posto e, por isso, vejo que a força russa somente seria barrada, se houvesse uma ofensiva muito grande do Ocidente contra a Rússia, algo que dificilmente irá ocorrer. Há uma expectativa, inclusive com as pessoas com as quais eu conversei, com tudo que eu tenho lido e pesquisado, que esta guerra dure até o próximo ano, já que a Ucrânia não terá forças para mantê-la e o Ocidente, até mesmo porque agora depende diretamente dos resultados eleitorais nos Estados Unidos da América, porque Donald Trump promete o encerramento imediato da guerra, ou seja, vai cortar o apoio em definitivo e isso será mortal para as pretensões de Volodymyr Zelensky. Então, eu vejo que já estamos aqui criando um ambiente de transição para uma rendição, um acordo de cessar-fogo permanente, retirada de tropas, enfim, a pacificação é o ambiente, é o clima que está sendo melhor desenhado, independentemente da vitória de Trump ou de Kamala Harris nos Estados Unidos da América. Não há como haver mais gastos, não só dos Estados Unidos, como também dos países europeus nesta guerra, porque a Rússia já conquistou mais de 30% do território ucraniano e os avanços têm sido notáveis e extremamente acelerados nos últimos meses, e a Rússia, depois que conquista, dificilmente irá devolver isso tão facilmente sem uma grande barganha numa negociação. Então, esta é a percepção que eu tenho sobre
este momento, sobre esta guerra, e por isso eu agradeço a você que está acompanhando aqui o Conexão Angola e aos meus colegas do programa pela oportunidade de poder expor, trazer esta novidade a partir de Lisboa, capital de Portugal. Um grande abraço, estarei de volta aqui no Conexão Angola no próximo sábado. Obrigado, Wellington. Boa noite. Continuação de bom trabalho por Lisboa, Portugal, de onde nos falou há instantes então sobre essa questão que tem a ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você assistiu ao corte do programa Conexão Angola, que foi ao ar no sábado, dia 2 de novembro. E eu tenho a alegria de trazer para você que acompanha aqui o meu canal. Mais uma vez, eu peço que você curta, comente e compartilhe. E também, quem pode, contribua com o Pix, para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Durante toda essa semana, eu estarei em Angola com atividades profissionais, mas teremos aí as eleições dos Estados Unidos, hora 10, e também, no final de semana, o Conexão Angola. E eu irei fazer daqui mesmo, de Angola. Será muito interessante, experiência inclusive nova, aqui para você que acompanha o canal e para quem acompanha o trabalho na televisão também, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.